Agora vamos continuar, ó, com o exercício resolvido. Então temos aqui, ó, dois países, A e B, de 100 milhões de habitantes cada um, têm a mesma renda per capita mensal. As tabelas abaixo descrevem a distribuição de renda entre os habitantes desses países. Olha só, o país a renda média por pessoa em real vai ser aqui, ó, R$ 400, correspondente aqui, ó, a 90, certo? Isso aqui é o número de habitantes em milhão, ou seja, 90 milhões de habitantes recebem R$ 400 e 10 milhões de habitantes recebem R$ 16.400. No país B, nós temos aqui, ó, a mesma tabelinha, só que de 100 mil habitantes, só que 60 milhões de habitantes recebem R$ 1.500 e 40 milhões de habitantes recebem R$ 2.750. Vamos calcular a renda per capita mensal de cada país, a mediana das rendas mensais dos habitantes de cada país e a moda das rendas mensais dos habitantes de cada país, ou seja, a renda per capita mensal, a mediana das rendas mensais e a moda das rendas mensais. Certo? Então, solução. Para a letra a renda per capita mensal de cada país. Então, indicamos por X de A, X barrado de A e X barrado de B, as rendas per capita mensais dos países A e B, respectivamente. Então, a renda per capita de A, certo? É do país A, X de A. E a renda per capita do país B, X de B. Daí, ó, a renda per capita do país A. Então, vai ser o quê, ó? Vamos lá, ó. 90 milhões de habitantes vezes R$ 400, mais 10 milhões de habitantes vezes R$ 16.400. Tudo isso dividido por quem? Pela quantidade de habitantes, ó. No caso, 90 milhões mais 10 milhões. Ou seja, a renda per capita é o correspondente ao quê? A quantidade de valor distribuído para a quantidade de habitantes. Ou seja, 90 milhões de habitantes ganha R$ 400. Então, 90 milhões vezes 400. 10 milhões de habitantes ganha R$ 16.400. Então, 10 milhões vezes 16.400. E tudo isso dividido pela quantidade de habitantes. 90 milhões mais 10 milhões. Mais uma vez aí, ó, nós temos as operações aqui de multiplicação e adição no numerador. Vamos primeiro operar aqui, ó, as multiplicações. 90 milhões vezes 400 mais 10 milhões vezes 16.400. Então, já temos aqui o resultado total que deu aí mil, milhão, bilhão, 200 bilhões no numerador. E no denominador 90 milhões mais 10 milhões, que é igual a 100 milhões. E aí nós temos 200 bilhões dividido por 100 milhões. Pronto, aí volta aqui a canetinha, ó. Vamos, como os dois valores terminam com zero, então vamos eliminando, ó. 3 zeros aqui no numerador, 3 no denominador, mais 3 no numerador, mais 3 no denominador. Aqui no denominador, como só tem 2, eu corto eles dois aqui com 2 em cima. Então ficou aqui no numerador 1, 2 e 1, 2, 3 zeros, ou seja, ficaram aqui 2.000. R$ 2.000 é a renda per capita do país A. No país B, ó, mudamos aqui os valores, mas o cálculo é o mesmo, é uma média aritmética ponderada. 60 milhões vezes 1.500 mais 40 milhões vezes 2.750. O resultado vai ser, mais uma vez, olha, 200 mil, milhão, bilhão, 200 bilhões dividido por 60 milhões mais 40 milhões dá 100 milhões de habitantes. Então, da mesma forma, ó, corta aqui 3 zeros com 3 zeros, 3 zeros com 3 zeros, e aqui 2 zeros no denominador e 2 no numerador, restando assim, ó, 2 mil
como renda per capita do país B. E é o que foi dito no início da questão, né? Que dois países A e B têm a mesma renda per capita. E aí, continuando, ó, é dito o que? Note que, apesar de os dois países terem a mesma renda per capita mensal, R$ 2.000, no país a riqueza está concentrada em apenas 10% da população, certo? Ou seja, é mais ou menos o que acontece no Brasil, né? A maior parte do dinheiro está concentrado numa pequena quantidade de pessoas, certo? Enquanto que a maioria das pessoas ela fica com um salário bem menor, certo? Enquanto no país B há uma distribuição de renda mais equilibrada, certo? Ou seja, existem aquelas pessoas que ganham bem mais, certo? Porém, a diferença não é tão grande como aqui no país A, certo? Agora a letra B, a mediana das rendas mensais dos habitantes de cada país. Então, aplicando a fórmula para uma quantidade par de termos, certo? Por que a quantidade par? Porque nós temos 100 milhões de habitantes, então 100 milhões é um número par. Então, teremos aqui I será igual a N dividido por 2. N, vou colocar aqui 100 dividido por 2 dá 50. Então, 50, a posição de número 50 milhões é um dos termos centrais, certo? Continuando aqui, dessa forma, os termos centrais estão entre o 50º, certo? E o 51º, em milhões. Então, lembrando que entre 50 milhões e 51 milhões, existe aí 1 milhão de números praticamente, certo? Então, os termos centrais estão dentro desse milhão, certo? No meio desse milhão. Entretanto, representando em rol os rendimentos mensais dos habitantes, o que é que nós temos? No país A, nós teremos aqui 400, mais 400, mais 400, e depois 16.400. Só que, do primeiro 400 até o último, isso corresponde ao que? A 90 milhões. Então, o 50 e o 51, que indica o termo mediano, certo? Entre os 50 e 51, eles estarão aqui, ou seja, com o valor 400, certo? Então, a mediana, certo? Do país A é o que? É o 400, certo? Então, os termos centrais são eles, 400 e 400, ok? Então, voltando aqui rapidinho, como é um número par de termos, certo? Então, nós iríamos fazer a média aritmética desses dois termos centrais. 400 mais 400 dividido por 2. 400 mais 400 dá 800, dividido por 2 dá 400. Ou seja, a mediana do país A vai ser 400. Agora no país B, a mesma coisa. Fazendo a distribuição aqui em rol, certo? Nós teremos que os dois termos medianos serão aqui. Estarão entre os 50 e os 51. E como os primeiros 60 correspondem a 1.500, então os termos centrais também estarão aqui, no caso serão referentes a 1.500 e 1.500. Então soma e divide por 2. 1.500 mais 1.500, 3.000 dividido por 2 dá 1.500. Então a mediana per capita do país B vai ser 1.500. Assim, as medianas das rendas mensais dos habitantes dos países A e B são, respectivamente, R$ 400 no país A e R$ 1.500 no país B. Em seguida, vem aqui a questão C. Vamos ver o que é que foi pedido lá na questão C. Estamos aqui, a questão C. A moda das rendas mensais dos habitantes de cada país. Ou seja, o que é a moda? É o valor que mais se repete. Então, ficou fácil. No país A, a renda mais frequente é o que? 400. E no país B, a renda mais frequente é 1.500. Assim, as modas das rendas dos países A e B são, respectivamente, 400 no país A e 1.500 no país B.
B. Note que as rendas per capita, as medianas e as modas permitem a comparação da riqueza dos países e da riqueza individual de seus habitantes. Os dois países são igualmente ricos, mas com a mediana no país A, como a mediana no país A é menor que no país B, concluímos que a distribuição de renda em B é mais equitativa, certo? Ou seja, a renda é melhor distribuída. Além disso, a moda revela que a maioria das rendas no país B é superior à maioria das rendas no país A, certo? A moda, né, do país B é 1.500 e a moda no país A é 400.